Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de hoje. Administração colonial, capítulo 21. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre como foi a colonização do Brasil, como foi esse início de colonização. Bom, nós vimos na aula passada que Portugal não colonizou o Brasil de início, assim, a partir de 1500. Levou tempo para isso acontecer. E nós vimos também os motivos para isso, principalmente porque Portugal estava mais interessado em buscar um comércio para as especiarias, pelo fato de o Brasil não ter demonstrado nenhum algo de valor, como ouro. Então, esses fatores fizeram com que Portugal não se interessasse, num primeiro momento, pelo Brasil. Mas isso vai mudar a partir de 1530. Bom, a partir desse momento, 1530, o território do Brasil começa a ser invadido por povos estrangeiros, como os franceses e os holandeses. Esses povos tomam conhecimento da existência do Brasil, da existência de pau-brasil e possivelmente da existência de outros recursos, quem sabe. Então, eles embarcam numa aventura de vir para cá para ocupar e explorar também. Então, é um momento que Portugal se vê em perigo, então é preciso ocupar mais seriamente essa região. Então, é a partir desse momento é que há uma política de ocupação de fato do Brasil. Então, temos as invasões dos povos estrangeiros, estamos num período de crise do comércio das especiarias, porque diversas nações descobriram uma alternativa para chegar às Índias, então essas especiarias que antes eram caríssimas e lucrativas, agora já não tem mais tanto valor assim. Em relação ao dinheiro, elas eram muito buscadas, mas assim, muitos países já vendiam, então elas não eram tão caras, então você não conseguia lucrar tanto quanto antes. E além disso, começou-se a descobrir ouro nas colônias espanholas, nos nossos vizinhos estavam tendo ouro. Ou seja, se tem ouro no nosso vizinho, por que não pode ter ouro na nossa casa, no nosso quintal? Então Portugal começa a ficar interessado também e investigar se aqui não tinha algum ouro ou outras pedras preciosas. Sobre as invasões dos franceses, quando que isso acontece? A partir de 1550, no atual Rio de Janeiro, região da Baía de Guanabara. E eles fundaram um território que eles chamaram de França Antártica. O que atraiu os franceses? O pau-brasil. E aí os portugueses fizeram uma aliança com os indígenas para expulsar esses franceses. Então a gente tem principalmente a aliança dos portugueses com os tamoios. E em 1565, Estácio de Sá vai expulsar os franceses e fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, tivemos as invasões holandesas. Acontecem quando? A partir de 1620 na Bahia e 1630 em Pernambuco. E eles fundam um território chamado Nova Holanda. E o que atraiu esses holandeses? O tráfico de escravos e a produção de açúcar. Então, em 1654, eles foram expulsos por uma expedição portuguesa. Mas vamos lá, então como é que eles ocupam o território brasileiro? Primeira coisa que eles fazem é, a partir de 1534, o governo português divide o território brasileiro em 15 faixas de terras e distribui para 12 donatários. Ou seja, esse é o sistema de capitanias hereditárias. Então divide o território brasileiro em 15 faixas e cada faixa vai ser administrada por um donatário. Então, como é que funciona essa organização? Então, a gente tem as capitanias hereditárias, onde o rei vai escolher esses donatários, vai escolher essas pessoas que vão administrar. Atenção, meus amores, essas capitanias não vão ser desses donatários, esses donatários não vão ser
proprietários dessas capitanias, eles só cuidam, eles só administram. Quem é o dono dessas capitanias é o rei de Portugal, tá? Então, o rei de Portugal dá essas capitanias, aliás, cede essas capitanias para serem administradas por quem? Pelos donatários. Os donatários e o rei vão assinar um documento chamado Carta de Doação. É um documento que define o direito de posse hereditária daquela terra, né? Então, são capitanias. E por que tem esse nome de donatários? Porque passam de pai para filhos. Além da carta de doação, existe um outro documento chamado foral, que é o documento onde está registrados os direitos e os deveres dos donatários. Então, o que é direito? O que eles podem fazer? Eles podem cobrar impostos, pode distribuir sesmarias. Sesmarias eram pedaços de terra. Então, podem cobrar impostos, distribuir terras, aplicar a justiça e explorar essas terras, né? Trabalhar, plantar e lucrar com isso. E o que era a obrigação deles fazerem? Eles tinham que povoar aquelas terras. O que é isso? Fundar vilas, abrir estradas, criar cidades. Tinham que defender aquela região e tinham que fazer produzir. Tinha que lucrar. Bom, esse sistema de capitanias não deu muito certo. Por quê? Primeiro, pela falta de recursos e interesse por parte dos donatários. Muitos donatários não tinham dinheiro para sustentar, para cuidar e arcar com os custos da capitania. E, além disso, muitos deles não tinham interesse, não tinham vontade de cuidar, de administrar. O território era muito grande também, o que encarecia o cuidado e dificultava a comunicação e a defesa do território. E a distância entre a colônia e a metrópole e também a questão do indígena, né, da hostilidade do indígena, de um índio não se dá bem com esses donatários. Bom, apenas 2 capitanias deram certo, que é de Pernambuco e de São Vicente, em função da produção de açúcar. As outras todas deram errado. Então, se não tem a capitania, Portugal teve que fazer um novo sistema, agora chamado governo geral. Então, o rei vai nomear um governador geral, que ele tem a missão de centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir e defender a colônia e proteger os interesses da metrópole. O governo geral ele é composto além do governador geral, tem o provedor-mor, que é responsável por arrecadar impostos, o capitão-mor, responsável pela defesa, e o ouvidor-mor, que tem a função de juiz. E agora a gente tem alguns exemplos de governadores gerais desse período, como Tomé de Souza, Duarte Costa, Mendes Sá. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 45 e 46. Fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados 6 e 7 e aprofundamento 12. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.